Olá a todos, sejam muito bem-vindos uma vez mais ao nosso programa Palavras Cruzadas. Estamos a estudar o nosso trimestrial. O tema é Temas no Evangelho de João. Estamos a estudar o livro de João, não é, mais profundamente, onde temos aprendido várias lições. Hoje já estamos na lição número 9, que fala sobre a fonte da vida. Vamos perceber quem é a fonte realmente, a verdadeira fonte inesgotável. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas antes gostaria de dar as boas-vindas a Sandra Machado. Seja bem-vinda, Sandra. Olá, Isilda. Obrigada, minha querida. É um prazer sempre estar aqui contigo e com aqueles que nos acompanham. Igualmente, igualmente. Portanto, a lição número 9 que vamos estudar hoje fala sobre a fonte da vida. E o verso áureo está escrito no livro de João, capítulo 14, versículo 6, que diz o seguinte, é um verso muito conhecido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. São palavras de Jesus Cristo, não é? Isto faz-nos pensar que é muito importante nós termos a noção de que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo não é um Deus, conforme às vezes algumas pessoas podem pensar, não é? Jesus Cristo é o próprio Deus, é o Filho, não é? Temos a Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que são três em um. Portanto, se nós cremos no Pai e não cremos no Filho, não teremos acesso à salvação. É importante nós cremos na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, que é o que está conosco neste momento. Portanto, o Evangelho de João, quando perguntaram a Jesus quem ele era, Jesus respondeu, eu sou, não é? O mesmo eu sou que nós encontramos no Antigo Testamento, quando Moisés perguntou com quem ele falava, não é? E Deus Pai, não é? Diz, eu sou o que sou. Portanto, o eu sou, o Deus que é a fonte da vida, se fez carne e habitou entre nós. É incrível. Sim, Sandra. Não sei se deste uma... Eu fui à lição número 10 e nós na lição número 10 vamos efetivamente falar sobre o que é ser o caminho, a verdade e a vida. E penso que aqui na lição número 9 o autor destas reflexões centrou-se muito nisto do eu sou. O que é isto do eu sou? Como tu disseste muito bem, é algo que caracteriza a divindade. E é importante nós estudarmos isto e associarmos a Cristo. Porquê? Porque infelizmente nós sabemos, e tu disseste muito bem, que há muitas pessoas que não veem em Jesus uma das pessoas que pertence a essa divindade. Nós sabemos que realmente quando Jesus veio a este mundo, ele tinha a intenção de nos salvar, mas também tinha a intenção de revelar o caráter de Deus. E é exatamente sobre esta revelação que Jesus traz, onde nós vamos encontrar a fonte da vida. E aqui quando fala da vida, não fala da vida que nós temos aqui, não é? O nascer, o viver e o morrer, não. Esta fonte da vida aqui refere-se, como a lição nos vai falar muito bem, sobre a vida eterna. E quem é possível de nos dar esta vida? E começa a lição por nos explicar, logo no domingo, que Jesus podia dar vida porque ele era vida. E começa por nos dizer que nenhum dos anjos nos pode dar vida. Porquê? Porque os próprios anjos são criaturas, são seres criados. Ora, só Jesus é realmente a fonte da vida. E eu achei muito interessante quando li aqui que o termo vida aparece 36 vezes no Evangelho de João. João realmente é um escritor especial. Ele trata dos assuntos de forma muito profunda, mas também de forma muito poética. Não sei se tu concordas comigo, mas eu gosto muito da maneira dele escrever, porque ele realmente consegue nos trazer paz e tranquilidade e as promessas que ele ali deixou, não é? As promessas de Jesus que ele ali transcreveu, realmente enchem muito o nosso coração. E perceber que Jesus é realmente a fonte, não é? E começa logo por nos dizer, a apresentar, este é o Cordeiro de Deus. E é este Cordeiro de Deus que esta semana nós nos propomos estudar enquanto fonte de vida, não é?
Exatamente, é incrível, exatamente, é isto. É através dele que tudo acontece, não é? O próprio Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Ele ainda diz que eu sou o pão da vida. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou a videira verdadeira. Portanto, Jesus Cristo é a fonte inesgotável. É aquele que, através dele, tudo pode acontecer. É aquele que, através dele, nada é impossível. A lição que nos diz que nele estava a vida é impressionante perceber que o Verbo, o próprio Deus, estava entre os homens. E, infelizmente, os próprios homens que estavam à espera não reconheceram, não é? Uhum. É incrível esta realidade. E nós, também, de alguma forma, apesar de estarmos já numa outra era em que estamos à espera do retorno, não é? Que é para nos levar, para vivermos para sempre, podemos, às vezes, ficar um pouquinho distraídos em relação aos acontecimentos, não é? Mas na nossa preparação para o encontro do nosso Mestre Jesus. A É lição. bom, é bom também, desculpa interromper-te, Isilda, é bom também percebermos que aqui, quando falamos de vida eterna, não falamos de alguma coisa esotérica, alguma coisa assim transcendental, falamos efetivamente na vida que, tal como tu disseste, Jesus nos vai proporcionar após o seu regresso. Portanto, nós estamos numa fase em que estamos à espera que Jesus venha para que possamos efetivamente usufruir da vida eterna que ele prometeu. E é muito importante nós sabermos que esta vida eterna está acessível a toda a gente. E é muito clara a Bíblia porque diz que todo o que acreditar tem a vida eterna. Portanto, a lição vai nos dizer exatamente qual é o meio pelo qual nós podemos ter a certeza absoluta que temos esta vida eterna. E lá está, o meio, o caminho, a verdade e a vida é Jesus Cristo. E é fantástico que nós percebemos que Jesus veio, humilhou-se de tal forma, ele despojou-se de tudo o que era ser Deus, não é? E tornou-se numa criatura, tornou-se num ser igual a mim, num ser igual a ti. E é fantástico perceber que ele fez tudo isto e não tinha nenhum interesse próprio. O interesse dele era apenas e somente dar-nos a oportunidade de voltar à vida que ele queria que tivéssemos desde o Éden. E as palavras que Jesus traz, e a sua palavra, a Bíblia, é fundamental para nós conseguirmos conhecer este Jesus. E esta lição fala-nos muito sobre isto. Quando Jesus pergunta, vocês também me querem abandonar aos discípulos, não é? Está logo na lição de segunda-feira. E Pedro tem uma revelação fantástica, porque ele diz, ó Senhor, vamos para quem? Mas para onde é que devemos de ir? E, não é? E tu estavas a dizer, nós agora nestes dias, em que olhamos para a Terra e para todos os acontecimentos que estão à nossa volta, a pergunta é a mesma, para quem é que nós vamos se não para Deus? Só Ele tem realmente as palavras que dão a vida eterna. Portanto, aqueles que não acreditam em Deus, infelizmente, vivem num grande desespero. Não é? Nós temos aqui, Jesus em João 1,29 diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na verdade, estas são palavras de João, não é? Quando se referia a Jesus Cristo. E ainda na Bíblia encontramos a palavra que diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo aquele que crer em Jesus Cristo como Salvador, todo aquele que acreditar realmente que através de Jesus Cristo nós temos a oportunidade de viver para sempre novamente, que é o plano de Deus desde a criação do mundo. Portanto, viveremos e não podemos até ficar tristes por causa dos acontecimentos e outras coisas. Desde a altura que nascemos, não é? Temos um ciclo. Momentos bons, momentos menos bons, momentos bons, e vai ser assim até ou morrermos ou até Jesus voltar. Mas quando nós temos essa esperança, nós não ficamos desesperados, não é? Nós sofremos sim, mas sofremos com esperança, porque sabemos que estamos aqui de passagem, que brevemente Jesus vai voltar para cumprir a sua promessa e viveremos para sempre, segundo a sua palavra. Uhum.
E para que possamos viver dessa forma, existe um fator muito importante que é um dom puro e gratuito de Deus, que é o dom da fé, não é? Exatamente. E a fé é muito difícil. Eu tenho algumas amigas, algumas, graças a Deus não são muitas, mas tenho pelo menos 3 a 4 que me lembro agora, que são pessoas que não têm fé. Ou seja, são pessoas que não conseguem acreditar em Deus, não têm, a única fé que elas têm, digamos assim, é no seu próprio esforço, nas suas próprias capacidades. E quando estavas a dizer que realmente as pessoas vivem desesperadas, eu às vezes olho para estas queridas amigas e eu gostava tanto que elas tivessem fé. E eu às vezes digo assim, ó Senhor, faz com que elas possam ter fé. E esta semana eu percebi que a fé está sempre cá, não é? Se nós a quisermos. Mas infelizmente há pessoas que não a querem desenvolver e que não querem realmente que ela faça parte da sua vida. Só pela fé nós podemos acreditar em tudo aquilo que está na Bíblia. Sabes que às vezes há pessoas que dizem vamos ver aqui, a lição também fala um bocadinho sobre isto, vamos confirmar pela ciência, pela história, pela geografia, por aquilo, e esquecem-se que o fator fundamental é a fé. Há muitas pessoas que tentaram esse percurso e infelizmente desviaram-se completamente da vontade de Deus. Exato. Nós, seres criados, não podemos nunca compreender a dimensão, a condução de Deus. Não podemos. A nossa capacidade não é racional, não é suficiente. Nós não podemos procurar justificar e procurar encontrar a solução ou procurar saber efetivamente se a Bíblia, aquilo é tudo verdade, comparando com as nossas capacidades. Não dá, é a fé. A fé é o fator, é o dom principal. Exato. Nós somos seres finitos, não é? Que por mais que queiramos, não temos como atingir os pensamentos de Deus. A palavra diz que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos, não é? Aqui a lição também nos diz que para acreditar e nascer de novo é necessário 2 processos, não é? Pelo menos 2 passos. O primeiro é recebê-lo ou acreditar nele, conforme disse a Sandra muito bem, temos que ter fé. Exatamente. Sabes que acreditar em Deus ou recebê-lo é talvez o mais fácil da nossa existência. No entanto, nós vemos tantos seres humanos que lutam efetivamente e não o conseguem. Porquê? Porque para subir algum tem que descer. E para que Jesus seja rei na minha vida, eu tenho que morrer para o meu eu. E aqui é que é o problema. O problema é que nós não queremos sentir-nos pequeninos. Nós queremos sempre achar que conseguimos, que somos bons. E o primeiro passo, como tu dizias, que é a fé, que é reconhecer que nós precisamos deste Deus porque sem Ele nada somos, é o mais difícil de dar, por isso é que não se consegue depois dar o segundo. Exatamente, é o segundo passo. Eu vou falar um pouquinho mais do primeiro passo. Estavas a dizer que o nosso eu precisa morrer, não é? É como um vaso. O vaso tem que estar vazio para estar cheio do Espírito Santo. Exatamente. Se o vaso já estiver cheio de outras coisas, não tem como o Espírito habitar. Portanto, o segundo passo. O segundo é Deus dá-nos autoridade ou poder para nos tornarmos seus filhos, em função do relacionamento que vamos tendo com Ele, não é? Em função. É tudo conforme vamos buscando a Deus em oração, no estudo da palavra, do louvor, nós vamos nos tornarmos filhos de Deus. O que era ladrão deixa de roubar, a prostituta muda de vida e há transformação na nossa vida e pelos frutos somos conhecidos que verdadeiramente somos filhos de Deus, não é? E isto é a fé. Sabes que isso está relacionado também com o facto do próprio Jesus ter dito que ele é o pão da vida, não é? Exato. E quando ele disse isto, na multiplicação dos pães e naquele milagre maravilhoso que nós contamos com muita alegria aos nossos filhos, quando Jesus disse eu sou o pão da vida, ele não estava-se a referir ao pão físico,
O que ele queria dizer era que nós precisamos do alimento para vivermos, não é? Há seres humanos que conseguem fazer greve de fome, não é? Durante muito tempo. Mas há limite. Se a pessoa realmente passar aquele limite, morre, porque não tem alimento. Ora, o que Jesus queria dizer é que realmente para que eu tenha esta comunhão com Ele e para que eu possa ser conhecido como um filho de Deus, então eu tenho que me aproximar de Jesus, compreendendo que da mesma forma que eu necessito do pão físico para viver, eu preciso do pão espiritual. E as palavras da vida eterna não estão noutro sítio a não ser em Jesus. E se nós procurarmos no nosso coração realmente permitir que Deus, que o Espírito, como tu dizias, encha esse vaso, então a nossa comunhão com Cristo vai ser tão próxima e tão íntima que com facilidade os outros vão ver em nós características de Jesus. Quão maravilhoso seria isso, ó Isilda. Eu às vezes penso assim, eu ainda não estou lá. Né? Nunca chegaremos, só mesmo quando ele voltar, é um processo. Mas é o caminho para o alvo. Mas realmente, quando nós olhamos para tudo aquilo que Deus pode fazer por nós e que ainda não permitimos que Ele faça, o nosso coração se entristece, não é? E é aqui que entra o Consolador, não é? O Santo Espírito, que realmente nos fortifica e nos dá a certeza de que nós podemos nascer de novo. Todos os dias é um recomeço, não é? Sim. A lição fala-nos também de algo muito importante, que para conhecermos a Deus profundamente, nós temos que estudar a palavra tal como ela é. Não podemos buscar justificativas, não podemos racionalizar, ou não, isto serve, mas aquilo não, aqui está um pouquinho ultrapassado. Estudar a palavra de Deus, que é a Bíblia, tal como ela é, e conforme vamos estudando, o Espírito Santo vai iluminar a nossa vida, não é? Vai nos abrir a visão, nos fazer perceber as coisas, e desta forma criará fé em Deus, no nosso coração, não é? Dessa forma nós vamos conseguir perceber aquilo que não percebíamos quando não éramos cristãos, quando não acreditávamos em Deus. Aí teremos o exercício da fé, não é? Pois a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas nós não vemos ainda, mas acreditamos mesmo sem ver, não é? Esse é o exercício da fé. E é isso que Jesus nos pede, a acreditar e a nascer de novo. Porque só acreditar não chega, porque os demônios sabem que Deus existe, eles acreditam que Deus é real, não é? Satanás também, mas eles não nasceram de novo, antes pelo contrário, eles foram julgados do céu, foram expulsos do céu pela rebelião, não é? Mas Deus ama-nos tanto, 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 que apesar de nós, como seres humanos, termos decidido estar do lado de Satanás, ele ainda vem a esta terra e deixa o seu trono, não é, para dar a sua vida, para morrer a morte de cruz, uma morte penosa, uma morte difícil, uma morte horrível, que eu sei que nenhuma mãe, nenhum pai deseja para o seu filho, ou nenhum de nós estaria disposto a morrer por qualquer um. O Deus que nos criou, que podia ter destruído a raça humana e começar tudo de novo, não, decidiu recuperar-nos. Então, como não amar um Deus assim? Como não amar um Deus que fez tudo para nos salvar? E às vezes temos que fazer uma coisa mínima, às vezes pedimos para fazer uma oração na igreja, ou para cantar um louvor, e começamos a inventar as coisas. Não, eu acho que, não, falo com... É que são coisas mínimas. São coisas mínimas. Deus fez tanto e tanto e tanto, mas tanto. Deus fez tudo por nós. O que temos que fazer é só aceitar. E quando aceitamos e aprofundamos, não é, no conhecimento, porque só aceitar não é suficiente, precisamos continuar no processo, Deus vai transformando o nosso ser, vai mostrando os dons e talentos que temos e vai multiplicar esses dons em função da nossa entrega. E é isso que Deus quer. E nós descobrimos caminhos que até ali não conhecíamos. Não conhecíamos. Não é? Há um hino que diz assim, vou crescendo em graça, não é? Crescendo em amor, e é mesmo isto que acontece com aqueles que aceitam verdadeiramente ser filhos de Deus. Mas há aqueles que rejeitam. E a nossa lição diz que há aqueles que rejeitam a fonte da vida. E
olhamos para a história de Jesus e nós vemos perfeitamente isto, não é? Há pouco estavas a falar sobre o sacrifício e porque é que quem é que o levou ali? Foi o seu próprio povo. Aqueles que o deviam ter acolhido, que deviam ter entendido que ele era o Messias, eles o rejeitaram. Eles preferiram as trevas do que a luz. E sabes que hoje, nós, e tu dizias muito bem, nós hoje corremos também este risco. Mesmo nós, que conhecemos Jesus e que conhecemos a palavra, mesmo nós, se deixarmos de ter um elo de ligação com Deus, esta ligação íntima com Deus, criamos espaço para que Satanás venha colocar a dúvida e venha dizer, oh, pensa lá bem, isto está-te a parecer assim, usa o cérebro, não é? E quando nós usamos demasiado o cérebro, às vezes não o usamos para o melhor, não é? Porque lá está a fé, o Espírito Santo que trabalha em nós, esse sim deve ter a prioridade. Não são as minhas ideias, não são as minhas vontades, é aquilo que Deus quer, é aquilo que Ele ensina. Eu achei interessante a lição falar aqui sobre os espias, não é? Que chegaram, que foram vigiar Canaã para ver se realmente, como é que era a cidade, como é que era aquele povo, e foram 12, não é? E quando regressaram, 10 disseram logo, não vamos para lá. São enormes as pessoas, são gigantes. Eles vão, parecemos gafanhotos ao pé deles. Não, já não vai, não queremos, não, mas para quê? Estamos tão bem aqui, para que é que vamos... Não é? E apenas 2 disseram, não, nós vamos conseguir porque Deus disse que aquela cidade seria nossa. Ele disse para irmos, portanto, se é para ir, é para ir. Aqui está a falta de confiança em Deus. E porquê? Porque aqueles 10 homens deixaram ofuscar a sua fé e a sua confiança em Deus, abafar isso tudo com o medo, não é? Com aquilo que estava à sua volta. E como é que é possível? Nós tivemos que trazer um cacho de uvas num tronco, 2 homens, aqueles homens são enormes, não vai correr bem. Nós não temos força para isso, não é? Quantas vezes nós fazemos o mesmo? A fé, às vezes, é ilógico perante o mundo, não é? Porque eles, humanamente falando, eles estavam corretos, não é? Humanamente falando, eles estavam corretos. Mas quando exercitamos a fé, nós percebemos que realmente, quando Deus diz sim, ninguém pode dizer não. Apesar de nós estamos a ver uma realidade que nos parece contrária àquilo que Deus nos orienta, mas se Deus diz sim, é sim, fecha os olhos e vá. Ainda que tu não consigas visualizar o horizonte, não consegues ver luz no fundo do túnel, mas se Deus te diz, filha, para frente é o caminho, você vai para frente. Nós temos o exemplo de Moisés, não é? Ele tinha o mar perante ele podia ter mais, onde é que eu vou? Deus diz, vai, siga em frente. Eu sou te envia, não é? Portanto, é assim, nós também, sabes que às vezes nós temos mesmo que avançar pela fé, é aquela coisa, é contra todas as probabilidades, mas se Deus diz, então vamos, não é? Isto é irracional para muitas pessoas, mas vais mesmo a saber, isto é quase, sabes que eu às vezes lembro-me da história de Jonas, não é? Porque Jonas, Deus disse, olha, vai lá, ó Senhor, aquela cidade, Nínive, terrível. Não, olha, se calhar, olha, eu vou pregar na mesma, mas não vou ali, vou ao outro lado, não é? E Deus lá arranjou forma de o levar para onde ele deveria estar. E o que me encanta em Deus e o que faz brotar realmente no nosso coração o agradecimento e o amor que temos por Ele é que Ele não desiste de nós. Não é? Ele podia ter desistido do Jonas. Ó Jonas, não queres ir? Ok, tudo bem, eu vou arranjar outra pessoa que vá no teu lugar. Mas não. Ele foi lá, voltou a levar a Jonas para o caminho certo e Ele faz isto com cada um de nós. E é fantástico nós percebermos que se nós realmente acreditarmos em Deus, a lição diz-nos claramente, se nós acreditarmos em Deus, nós não estamos condenados. Nós temos hipótese de salvação. Deus dá-nos tudo para que possamos ter a vida eterna. Agora, se nós não acreditarmos nele, então não há nada a fazer. Exato. Deus vê aquilo que nos podemos tornar nas mãos dele. Por isso é que ele não desiste de nós. Por isso, é incrível. Na verdade, é triste a história do povo de Israel. O facto de eles serem rejeitado, não é? O eu sou. A lição diz, o eu sou foi rejeitado por muitos do seu próprio povo. Jesus falava, parecia que estava a falar chinês.
Não é? Aqui o relato de João, capítulo 1, versículo 5, o próprio livro de João e os evangelhos todos, quando Jesus começa a falar da sua divindade, como ele é um com o Pai, como tentar explicar que Deus o enviou, os próprios supostos pastores, digamos, não é? Aqueles que eram conhecedores da lei, não percebiam nada do que Jesus estava a dizer, não é? Muitas vezes nós nos consideramos o povo da verdade, o povo que tem a verdade, que conhece a palavra, mas estamos completamente longe do caminho, não é? Somos orgulhosos de que nós guardamos o sábado, temos os 10 mandamentos e isso e isso. E Deus quer falar ao nosso coração, nós estamos completamente longe. Não queremos nem saber daquilo que Deus tem para nos ensinar, daquilo que Deus tem para nos instruir. O mesmo aconteceu com o povo de Israel. Jesus falava um, eles entendiam 50. Então era era algo terrível. Que Deus nos ajude, que Deus nos possa livrar. Aqui, na lição, tem aqui uma pergunta, no último parágrafo diz, como evitamos cometer o mesmo tipo de erro que foi cometido pelo povo de Israel, não é? E por esses 12 espias, 10 nesse caso, os que voltaram com uma opinião contrária àquilo que Deus lhes tinha orientado. E, no entanto, como evitamos também a presunção fazendo algo insensato, mas acreditamos que estamos a fazer a vontade de Deus. Muitas vezes isso acontece. Nós temos a certeza, estamos certamente enganados, não é? Nós temos a certeza em função da nossa realidade, em função, se calhar, do nosso conhecimento científico, em função... Buscamos todas as justificações possíveis e batemos mesmo. Não, isto é certo. Isto é, não tem como, está certo. Mas estamos completamente errados. É verdade. Isilda, o nosso tempo já está mesmo quase a terminar. E eu gostaria muito só que falássemos um bocadinho sobre o facto de que o nosso destino eterno depende de confiarmos em Cristo e nas palavras da vida. Não há dúvida que realmente, se nós queremos ter a certeza de que quando Jesus voltar, nós vamos fazer parte daqueles que vão ter a oportunidade de ir com Ele para o céu e viver esta vida eterna que Ele tão bem prometeu. Então nós temos que reconhecer que Jesus foi tratado como nós merecíamos ter sido tratados e que Ele proporcionar-nos-á uma vida que Ele merece ter e que Ele... É fantástico nós percebermos que o tratamento que Jesus recebeu era o nosso, não é? Tudo o que Ele sofreu nesta terra, Ele sofreu para que eu tivesse a oportunidade de um dia estar no céu, a usufruir daquilo que é bom, daquilo que é maravilhoso que Ele nos pode dar a cada um de nós. E a nossa oração, penso eu que concordarás comigo, é que realmente Deus permita que esta fonte da vida esteja sempre presente na nossa vida e que possamos todos os dias beber cada vez mais desta água e comer cada vez mais deste pão, porque se não for assim, não há possibilidade de salvação para cada um de nós. É este o apelo que nós também deixamos àqueles que nos acompanham. Procurem a palavra do Senhor, procurem as palavras da vida eterna, porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Isilda, foi muito bom estar contigo. Gostei muito de estar este bocadinho contigo, é sempre muito pouco, mas é sinal de que realmente quando falamos de Deus, não é? O nosso coração se alegra. Às vezes começamos de forma mais calma, mas depois a palavra de Deus vai nos empolgando e vai nos enchendo. Amém, amém. Deus seja louvado.